Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do Vlogger do Conde Lope Villanueva. Nós estamos passando numa época das bruxas soltas, porque mal começou o ano e nós tivemos inúmeras tragédias. Um deles diz respeito ao caso de Brumadinho, que revela a irresponsabilidade e também a atitude criminosa da Companhia Vale do Rio Doce, que não tomou as medidas necessárias para a segurança da população, já que havia, por assim dizer, um precedente ou então um agravante, como no caso do que aconteceu em Mariana, quando dezenas de pessoas, ou até centenas, também faleceram vítimas dos acidentes de barragens, né? E nós vemos, por exemplo, o caso que aconteceu trágico do Rio de Janeiro, quando houve uma tempestade devastadora que gerou inúmeros prejuízos à população carioca, e também o caso dos jogadores do Flamengo que acabaram falecendo vítimas de um incêndio e que provavelmente denota a irresponsabilidade do clube de não ter oferecido um, uma logística e também segurança para os próprios jogadores. E cabe naturalmente à polícia investigar o caso se não houve negligência e, portanto, que sejam responsabilizados os culpados, né? E já voltando, nós temos também um acidente terrível que aconteceu que matou o jornalista Ricardo Boechat, né, da Rede Bandeirantes. E eu gostaria até de comentar sobre ele, o que eu acho, né? O Ricardo Boechat era uma pessoa que tinha uma grande capacidade de comunicação, uma grande capacidade de expressão, o que não quer dizer necessariamente que eu concorde tudo o que ele dizia, ou que eu concordasse tudo o que ele dizia. Eu penso que ele tinha um viés muito esquerdista e muitas vezes acredito que ele cometia certas injustiças, né? O que não nega o seu talento como comunicador. E me lembra muito bem dois fatos que me deixaram bastante contrariados com o seu tipo de jornalismo. Um deles de respeito a uma conversa informal, uma gravação informal que foi publicado inclusive no YouTube, quando ele defendeu, por exemplo, os Black Blocs. Na época que os Black Blocs estavam no auge, né, da quebradeira, do vandalismo, etc. Ele achando que não, tinha que vandalizar mesmo, tinha que quebrar e tal, não? E nessa época, mais ou menos, houve aqueles incidentes que ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando tocaram fogo num fusquinha de um sujeito, de um pobre coitado, né? Eu me lembro muito bem dessa história do Fusca, né, porque o sujeito era um homem de periferia lá e tocaram fogo no carro do pessoal do Black Bloc. Porque o pessoal da internet estava pedindo dinheiro para dar, inclusive, para o senhor, para que ele comprasse um carro novo, se é que podemos dizer assim, né? Claro que ele ia comprar um carro usado. E, inclusive, eu acabei contribuindo. Eu me lembro muito bem disso. E o outro incidente envolveu aquele assassinato horroroso, quando o militante do Black Bloc jogou um foguete na cara de um cinegrafista. E isso envolveu figuras proeminentes da política do Rio de Janeiro, né? Figuras do PSOL, e teve o caso muito pitoresco, por assim dizer, quando um Black Bloc estava indo para a polícia fazer um depoimento, hostilizou um cinegrafista que estava trabalhando e o cinegrafista pegou a sua câmera e deu na cabeça do ativista lá, do criminoso, do delinquentezinho. E aí eu fico pensando, bom, o senhor Ricardo Boechat deveria ter pelo menos consideração com seus amigos jornalistas ao defender um grupo que tinha laivos de terrorismo e de vandalismo, né? E houve outro incidente com o pastor Silas Malafaia, em que o Ricardo Boechat acusou o Malafaia de homofóbico, enfim, de vários tipos de chavões. E o Malafaia, que gosta de um teatrinho, exaltadinho que é, desafiou o Boechat para um debate. Ah, vem debater, né? Meu irmão, vem debater comigo, meu irmão. Aquela coisa toda. E o Ricardo Boechat disse para ele simplesmente pegar uma rola. Mandou ele pastar mesmo e tudo, dizendo que ele era um picareta e não sei o que e tal, tal, tal. Eu particularmente não discordo muito do Boechat nesse sentido. Eu acho que Malafaia é uma pessoa muito mal intencionada. Isso que me parece. Pelo modo de se expressar, pelo que ele prega,
a forma como ele se insere na política, enfim, é bastante duvidosa a atitude dele com relação a certas coisas. E eu não vejo como uma pessoa confiável. E olha que, em muitos aspectos, reconheci algumas coisas que o Malafaia fez. Ou seja, que, por exemplo, uma declaração X ou Y ele estava certo, e isso não dependia em si da pessoa que ele é. Né? Se uma pessoa diz para mim que o sol nasce às 6 horas da manhã, ele pode ser o pior bandido do universo, mas aquilo é verdadeiro. O que não me faz ser fã do Malafaia. E agora, recentemente saiu uma notícia, não sei se é verdadeira, que com a morte de Boechat, num acidente terrível, né, alguns evangélicos começaram a fazer conjecturas absurdas, afirmando que foi uma punição divina, porque o Boechat provocou, falou mal do Malafaia como ungido de Deus e coisa parecida. É claro que nós não podemos julgar os evangélicos por meia dúzia de malucos e idiotas que aparecem por aí. Conheço muitas pessoas evangélicas decentes, com todas as divergências que eu já manifesto aqui no YouTube, inclusive contra o protestantismo. Mas não podemos também generalizar. Não. Existem pessoas muito boas no meio protestante, apesar dos equívocos teológicos, dos equívocos religiosos que eles seguem. Porém, eu acho que é de um profundo mau gosto querer explorar a miséria alheia. Nós não devemos desejar a morte do Boechat. Lamentavelmente, ele faleceu. Ele morreu queimado, vivo. Eu não sei nem se ele foi queimado vivo, não sei se ele morreu no decorrer da queda, enfim. Só sei que ele e o piloto tiveram seus corpos carbonizados. Então podemos pressupor que eles foram queimados vivos dentro do helicóptero. Né? A gente não sabe de que causa morreu, mas pelo menos houve essa cena assim grotesca que inclusive foi filmada e apareceu em alguns vídeos do YouTube. Então, achar que Deus agiu dessa forma me parece duvidar da bondade de Deus, porque Deus não é voluntarista. E eu não penso que o Boechat, com todos os defeitos dele, merecesse morrer daquela maneira. Aquilo nós chamamos de fatalidade. E convém dizer, o senhor Malafaia não é fluxicheiro, e todos nós sabemos disso. Quer dizer que agora, na mentalidade dessas pessoas, se você criticar um pastorzinho qualquer, tagarela, mal intencionado, ou então simplesmente jocoso, como é o Malafaia, e inclusive com uma extrema deselegância, quando ele se direcionou contra o bispo Henrique Soares, querendo subestimá-lo teologicamente, e o que é pior, ele levou uma coça feia do bispo, porque o bispo, além de elegante, mostrou ser mais culto do que o Malafaia. Então eu penso que esses tipos de elucubrações são maldosas, porque com todos os elementos que eu de fato divergia e que eu até mesmo não gostava do Sr. Boechat, mas nem por isso devemos desejar a morte desse homem, ou então nem por isso nós desejamos locupletar-se com o sofrimento humano. Não penso que ele merecesse esse tipo de coisa. Poderia merecer uma reprimenda, num debate público até mesmo ser refutado, ser questionado, ser colocado na parede. Isso sim é reserva moral. Não querer afirmar que é uma punição divina, que Deus quis a morte dele. Não, Deus não quis a morte dele. Quem quis a morte dele são vocês. E vocês querem imputar a Deus o que vocês desejam, o que vocês projetam. Isso é muito maldoso. Mas eu acredito que sejam pessoas um tanto deslocadas. Infelizmente, às vezes o evangelismo no Brasil é tão obtuso que cai nesse tipo de esparrela. Né? Mas nós estamos numa época um tanto terrível, de muitos acontecimentos trágicos ao mesmo tempo. E claro, e veja que esses problemas não são de hoje. Nós vivemos uma realidade cotidiana trágica. Seja na questão da violência, nós temos um presidente da República que está hospitalizado. Quer dizer, coitado do Bolsonaro, levou uma facada, não se sabe quem foi o mandante desse crime, e eu acredito que possivelmente tem um mandante. Essa história de que o Adélio foi um sujeito solitário me parece um tanto inverossímil. É possível até que isso tenha acontecido,
mas há muitas coisas estranhas por trás desse crime. Muitas coisas realmente mal contadas. E isso sem contar também o próprio governo Bolsonaro, que já começou mal. E aí temos a rivalidade de vários segmentos dentro do governo dele. Você tem evangélico, você tem católico que não se bicam, você tem o exército brasileiro que não se bica com outros grupos, você tem maçonaria no meio, enfim, você tem Olavete no meio, e agora os Olavetes estão brigando com o General Mourão, e nós temos inclusive o Tagarela do General Mourão, que fala muita bobagem, fala muita besteira, deveria ficar calado porque o governo não é dele, o governo é do Bolsonaro, e acaba contradizendo-o em muitos aspectos. Não estou dizendo que o General Mourão não esteja certo em alguns pontos. Por exemplo, essa questão geopolítica, e nós sabemos muito bem, e as pessoas não estão contando sobre isso, que existe um conflito entre o Ministério das Relações Exteriores e o Exército Brasileiro. Esse conflito é nítido. A começar pela linha de pensamento do senhor Ernesto Araújo e também criou, talvez, do Felipe Martins lá, que foi colocado como assessor, né, para assuntos externos, para assuntos de relações exteriores. E isso bate de frente com o pensamento do Exército Brasileiro, que é um exército nacionalista e é um exército até mesmo, digamos assim, entre aspas, conservador nessa linha de relações diplomáticas, ou seja, não quer uma mudança tão drástica como o governo Bolsonaro está propondo, como, por exemplo, nós alinharmos com Israel, os Estados Unidos, e não, naturalmente, criticando essa aproximação, mas sim a forma como essa aproximação está sendo feita, ou seja, uma forma quase que vassala. E isso tem a ver com a ideologia que foi desenvolvida por uma parte da direita brasileira. Ou seja, uma ideologia liberal, conservadora, americanista, pró-sionista, e inclusive envolveu conflitos até com o Olavo de Carvalho. E aí você vê a disputa de egos que há dentro dessas estruturas de poder, porque um quer apitar e o outro não deixa. E existe uma vantagem adicional no Exército, porque o Exército, de fato, é um grupo do Estado, não é necessariamente o governo. Porque o governo vai, o governo entra e o Exército está lá, enquanto instituição. E não me vem dizer que instituição são apenas pessoas. Não, a instituição tem um espírito de corpo que é transferido, que é mantido, né, justamente com uma forma até de sobrevivência desse corpo orgânico, desse corpo institucional. E assim, quer dizer, o Brasil começou muito mal, diga-se de passagem. Pois nós estamos percebendo aí que, esperemos, claro, que quando o Bolsonaro voltar à sua saúde, né, e ainda pessoas especulam de uma forma também maldosa, afirmando que ele está morrendo, coisa parecida, eu não acredito nisso. Eu acho muito pouco provável que alguém morra no Albert Einstein, eu já começo por aí. Vamos ser bem sinceros, o Hospital Albert Einstein, que é um hospital judaico, é um dos melhores do mundo. Tem muitos hospitais americanos, europeus, que não chegam aos pés do Albert Einstein. Acho muito difícil alguém morrer no Albert Einstein. Obviamente que gente morre no Albert Einstein, né? Quando foge da perícia dos médicos, mas não é o caso do Bolsonaro. Ele está talvez num dos melhores lugares do mundo em matéria de medicina. E isso nós temos que elogiar. São os dois melhores hospitais do Brasil, por assim dizer, e também dos melhores do mundo. O Albert Einstein, que é o hospital judaico, e o Sírio-Libanês, que é o hospital dos árabes. Quer dizer, que coisa curiosa, né? Que coisa pitoresca. Que coisa interessante. Mas enfim, o Bolsonaro acreditou que vai voltar e esperemos que ele coloque um pouco de ordem na casa. E claro, tem a pressão da bancada evangélica com suas asneiras do tipo idolatrar Israel, enfim, né, aquela coisa que está causando uma crise no governo. Isso é muito interessante porque poucas pessoas do YouTube estão falando sobre isso. Que existe uma crise já iniciada por conta dessa mudança radical do paradigma internacional. E isso sem contar os assuntos internos. O caso do PSL, que fez as suas cagadas lá na China, que mostra uma falta de controle do partido. Quando eu falo controle, falta de liderança, falta de comando, falta de, digamos, de coerência, de espírito de grupo desse partido, porque é um partido que surgiu através de um lampejo de revolta da população contra a velha política.
E nós percebemos que existem muitas pessoas, lamentavelmente, despreparadas nesse partido. E isto sem contar, naturalmente, toda essa expectativa que há por conta do governo Bolsonaro. Expectativa esta que pode ser profundamente frustrante. Então ninguém está falando sobre isso. Simplesmente está criando uma mistificação de propaganda. E o que é pior, se você questionar isso, o pessoal ainda quer destruir sua reputação. Porque existe realmente essa disputa de egos entre vários grupos, inclusive grupos de YouTube que foram formadores de opinião e são formadores de opinião, e que na verdade estão em disputa contra outros elementos conflitantes. Isto sem contar o envolvimento da maçonaria, enfim. Inclusive teve recentemente um idiota aí que me acusou de defender maçom porque eu, aparentemente, segundo a lógica dele, eu estaria omitindo das críticas contra o General Mourão porque ele brigou com o Olavo de Carvalho. Eu disse, olha, até um tempo atrás eles estavam namorando. A direita brasileira estava falando que nós teríamos que nos alinhar com a maçonaria, porque a maçonaria tem influência. E nós temos que ser estratégicos, né? Porque o inimigo comum é a esquerda. Se a esquerda deixar de existir agora, eles vão ter que inventar uma esquerda. E eu acho interessante que esse pessoal fale tanto de revolução, de momento revolucionário, quando, na verdade, existe coisa mais revolucionária que a maçonaria em toda a sua história. Mas a revolução só é a revolução dos outros. Você sempre é o conservador, conserva alguma coisa, uma mamata, um establishment, enfim. Então, com devido acatamento a certas pessoas que vão ficar até ofendidas, mas eu evito me envolver nessas coisas. Porque eu não militei contra o PT para colocar uma espécie simétrica de gente ambiciosa que está querendo carguinho em Brasília ou está querendo apenas aparecer e ficar muito rico. Se um dia eu ganhar dinheiro com alguma coisa, que seja com trabalho, que seja com uma atividade cultural, que seja alguma coisa realmente mais idônea. Porque o que está acontecendo nesse país é um processo ideológico de desinformação de ambas as partes, tanto da direita como da esquerda. Então, está havendo esse conflito dentro do governo Bolsonaro. Conflito de vários matizes. Exército não se bica com o grupo Olavete, não se bica com os evangélicos, talvez a bancada ruralista não se bique com todo mundo ali, enfim, é uma cagada só. E vai ter que ter alguém com um certo pulso firme para chegar, articular e tentar, ao menos, neutralizar aquelas influências que são malévolas. E no meu entender, influência malévola, os evangélicos, a maçonaria, até mesmo os olavetes, o projeto político externo do senhor Ernesto Araújo me parece um desastre completo. E eu não estou falando isso por birra, não. Porque a lógica desse povo é que, para contrapormos certas forças políticas, nós temos que ser vassalos de outras forças políticas. Então me parece assim uma coisa completamente doida. E nesse ponto, por incrível que pareça, o exército brasileiro é mais coerente. Os militares são mais coerentes, porque eles são nacionalistas, são patriotas. Aí ficam acusando de que o exército brasileiro tem conexões com a China. Diz, olha, existe coisa mais anticomunista do que o exército brasileiro? Talvez só o Lavete doido. E mesmo assim, o exército brasileiro é muito prático. Óbvio que o exército brasileiro tem defeitos. Talvez a análise do exército brasileiro em alguns pontos tenha defeitos, até pela sua formação positivista e também revolucionária. Porém, não podemos subestimar que o exército tem informações, o exército tem serviço de inteligência, o exército sabe o que está fazendo, e muitas coisas. E percebe certas limitações no governo Bolsonaro. Talvez a afoiteza do general Mourão, que fala muita bobagem em muitos aspectos, por exemplo, defesa do aborto, embora a defesa que ele fez, paradoxalmente, é um tanto parecida com algumas argumentações do Bolsonaro antes da guinada conservadora, mas isso mostra uma certa desunião nesse governo. Porque esse governo angariou expectativas de muitos grupos diferenciados, cujos abismos existem. E existe uma tentativa de criar uma aura de unidade entre as direitas que não existe. E isto sem contar agora, recentemente, uma notícia que o serviço de inteligência, a ABIN, estaria
preocupada, não? Informando o governo, com a possibilidade de que a Igreja Católica seria uma espécie de oposição ao governo Bolsonaro. Ou seja, que a esquerda católica, propriamente dita, né, se é que podemos dizer assim, a esquerda dentro da Igreja Católica estaria instrumentalizando para criar um sínodo da Amazônia e, em torno disso, naturalmente, colocar suas baterias contra o Bolsonaro. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que combater a Igreja Católica? Não, não temos que combater a Igreja Católica. Temos que também ter muito cuidado que, se por um lado existe a esquerda e a teologia da libertação, e o problema da teologia da libertação é de fato nosso, de católicos, que tem que resolver dentro dos seus problemas internos, contudo, nós também temos preocupação com o fato de que existe uma teologia da libertação da direita. E essa teologia da libertação da direita visa instrumentalizar a Igreja para outros fins políticos que não são os fins católicos. Tal é a dimensão ainda da importância da Igreja Católica a despeito da crise e da desmoralização por conta da teologia da libertação. Então, meus amigos, é isso. Deixo meu recado aqui e até a próxima.